gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna e hoje eu vim com um assunto maravilhoso que é Bíblia. Gente, vamos falar de Bíblia. Eu trouxe para vocês algumas perguntinhas que vão ajudar muito vocês no tempo de devocional de vocês, nos estudos, vai trazer mais clareza e mais entendimento sobre o texto. E cara, é a palavra de Deus, nós temos que nos dedicar a entender, a compreender a palavra de Deus, porque é ela que nos instrui, é ela que nos revela o coração, o caráter e a natureza de Deus, é ela que vai nos ajudar a tomar as decisões corretas. Então nós precisamos buscar ferramentas que nos ajudem a compreender cada vez mais as Escrituras. Eu vou usar um texto aqui de exemplo que está em 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo 14 e o 15, só para vocês compreenderem melhor como utilizar as perguntas, e aí eu vou fazendo as perguntas e respondendo junto com vocês, tá bom? A primeira pergunta, já anota aí no seu bloco de notas ou no seu caderno, não sei, da forma que você preferir. A primeira pergunta que você vai fazer para o texto, quando você fizer a leitura do texto, quando você estiver fazendo seu devocional, no seu estudo, é quem? Então vamos ler o texto. Escreva essas coisas a você, esperando ir vê-la em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, quem está falando essas coisas, né? Quem disse essas palavras? Aqui nesse caso foi Paulo falando com Timóteo. Então, essa vai ser a primeira pergunta que você vai fazer para o texto. Quem? Quem desse texto? A segunda pergunta é, fez o quê? Então, o que Paulo fez? Ele escreveu essas coisas, esperando ver Timóteo em breve, né? Mas na intenção também de instruir Timóteo. Então, faça essa pergunta para o texto que você estiver meditando aí. Quem fez o quê? Então, Paulo fez o quê? Paulo escreveu a Timóteo. A terceira pergunta é, a quem? A gente já respondeu na anterior, né? A Timóteo. Então, Paulo escreveu a Timóteo. A quarta pergunta é como. Dependendo do texto que você tiver, isso vai ter respostas diferentes. Então, se esforce para buscar a resposta. Talvez algum texto, algum livro que você esteja estudando, você não consiga todas as respostas das perguntas que eu estou apresentando para vocês. Mas se você conseguir a maioria, já vai te dar uma clareza assim, maior daquilo que você está lendo e daquilo que você está estudando. Então, aqui Paulo escreveu numa carta, né? Então, quem? Paulo fez o quê? Escreveu a quem? Timóteo. Como? Na carta que ele escreveu para Timóteo. Quando? Aí você vai precisar de coisas mais profundas, né? Eu não peguei essa resposta para trazer para vocês, porque a gente está trabalhando aqui com 2 versículos, mas no caso de você estar estudando um livro, por exemplo, é uma informação muito interessante, vai trazer muito contexto histórico do que acontecia naquela época e vai te ajudar a ter bastante compreensão do texto que você está estudando. Então, é uma pergunta também muito importante, dependendo do nível de estudo que você está fazendo. Talvez o texto que você esteja lendo também esteja acontecendo no meio de algum acontecimento histórico, né? Algo que foi marcante, assim, que é marcante também biblicamente, são histórias que a gente já conhece, acontecimentos que a gente conhece, então isso também vai trazer essa resposta para você, né? Então, quando? Quando estava acontecendo tal coisa. Ou se você tiver o ano, né? No ano tal, antes de Cristo ou depois de Cristo. Ou, enfim, vocês entenderam, né? Onde? Muitos dos livros e dos textos que vocês forem ler, ter essa informação de... Ouvi o barulho de panela. Quem fez o que? Quem concordou? Onde? A sexta pergunta é onde? Dependendo do livro também que você estiver lendo, essa informação vai ser muito importante. Saber onde está acontecendo isso que você está lendo, ou para onde foi enviada essa carta que você está lendo, né? Onde se encontra essa pessoa que está recebendo essa carta, ou que está recebendo esse conselho. Todas essas informações vão acrescentar muito naquilo que você está lendo, naquilo que você está estudando, naquilo que você está meditando. Procurar saber o que estava acontecendo nesse lugar na época em que essa carta foi escrita, ou que esse livro foi escrito, ou que esses acontecimentos rolaram, né? Tudo isso, gente, vai acrescentar muito, vocês vão ver que vai começar a trazer um entendimento diferente de você apenas ler, apenas de passar os olhos pelas escrituras, mas você começar a questionar o texto, né? A fazer perguntas para o texto que vão te levar a procurar essas respostas. A penúltima pergunta é por quê?
E aqui nesse texto a gente já tem essa resposta, em 2 versículos, mas a gente já tem essa resposta, né? Paulo diz assim: escreva estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então Paulo já deixa claro que a intenção dele em escrever essa carta para Timóteo, né, que é na intenção de instruir, de capacitar ele para que ele continue realizando a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus, até que Paulo chegue para auxiliar ele pessoalmente, né? E a última pergunta, que eu basicamente também acabei de responder, é com que resultado? Então o resultado é que Timóteo fosse capacitado. E como vocês viram e aconteceu, eu fiz aqui com 2 versículos, nem todas as respostas estão nesses versículos, né? E algumas respostas servem para mais de uma pergunta, né? Que nessas 2 últimas perguntas eu acabei respondendo com a mesma coisa. Então é simples, não é difícil estudar a palavra de Deus, buscar compreender a palavra de Deus. Não é para ser difícil, não é para ser uma coisa complicada, não é para ser aquele negócio que, meu Deus, você precisa de todo um ritual, todo um preparo, todo um dia separado para isso. É claro que é legal se você conseguir separar momentos da sua semana, um dia ali específico para você se dedicar a estudar as escrituras, mas a gente sabe que nem sempre isso é possível, né? Só que você também não precisa ficar dependendo disso. Muito tempo eu fiquei dependendo de um momento perfeito, de um lugar perfeito, do material perfeito para começar a estudar a palavra. E, gente, não precisa, sabe? A gente precisa começar, na verdade, a quebrar essa ideia de que é difícil estudar a palavra de Deus, de que é difícil compreender as escrituras, porque não é. Não é para ser difícil, sabe? Estudar a palavra é para ser prazeroso, sabe? É para ser um momento ali onde você está com o seu pai, para aprender mais dele, para aprender mais sobre você, para aprender a lidar com as situações, para aprender a lidar com as pessoas, para você se munir de esperança, de resposta para a sociedade, sabe? A gente conhece esse Deus que é a resposta para muitas pessoas. E muitos dos conselhos que elas precisam estão nas escrituras. Muitos dos conselhos que a gente precisa estão nas escrituras. E essas são só algumas perguntinhas para começar a ajudar vocês a entenderem um pouco mais, a compreenderem um pouco mais as escrituras. Mas a gente quer trazer cada vez mais dicas para facilitar esse tempo de estudo, esse tempo de leitura da palavra, esse tempo com a palavra de Deus e esse tempo com Deus, para que a gente possa cada vez mais conhecer a Deus, né? Prosseguir em conhecer a Deus e ser transformado por Ele, ser tocado por Ele e também aprender a se conhecer através da palavra, conhecer aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus diz sobre nós através das Escrituras. Então, não deixe, sabe, que essa ideia de que é difícil, de que precisa de muita coisa, que precisa de muito tempo para estudar as palavras, impeça que você use o tempo que você tem hoje, o recurso que você tem hoje nas suas mãos, para ter tempo com a palavra, que é algo tão precioso. Então é isso que eu trouxe para vocês hoje, gente. Comentem aqui embaixo dúvidas que vocês têm, dificuldade que vocês encontram na hora de estudar a palavra, para que a gente possa também preparar conteúdos específicos para trazer para vocês, para ajudar vocês nesse tempo que é tão precioso e que edifica tanto a nossa vida. Curta esse vídeo, compartilha com alguém que você sabe que está procurando aí uma estratégia para entender melhor as escrituras, e também nos siga nas redes sociais, que vai aparecer por aqui em algum lugar.